Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Eugênio Estrela Cordeiro Filho. Eu sou um aluno da Faculdade de Direito, da Faculdade Católica de Direito. E a pedido do meu professor, hoje eu venho aqui para fazer um trabalho sobre o direito internacional. Falar um pouco sobre suas importâncias, os fundamentos, suas características, suas correntes ideológicas, pois no final o direito internacional ele também permeia toda a nossa vida e também é sobre como os estados se comunicam entre si. Hoje nós vivemos num mundo muito globalizado, então a importância do direito internacional nunca foi tão grande quanto antes. Antes, os estados podiam ter acordos comerciais e realmente aquilo poderia basear em sua economia, mas hoje em dia até mesmo os aspectos sociais e culturais estão interligados. Então, não poderia ser uma época em que se tenha mais importância para o direito internacional. Eu queria inicialmente falar sobre as correntes do direito internacional, no caso a corrente voluntarista e a corrente objetivista, que a voluntarista se baseia basicamente na vontade dos estados, em como os estados eles surgem e eles se governam através e pelo motivo de se tratarem de vontades comuns, ou seja, como os estados, eles, por concordarem entre si, podem pacificar e gerar costumes, tradições, tratados para gerirem e se controlarem, existir realmente um controle natural da situação. No caso, a corrente objetivista, ela tem um objetivo e ela se fundamenta nos tratados e em conceitos e em normas que estariam acima do ordenamento jurídico dos estados. E essa seria a corrente objetivista, enquanto a voluntarista seria mais focada nos costumes e no consentimento dos estados, a objetivista seria essa corrente focada nos fundamentos, em direitos ou talvez até mesmo princípios que estariam acima dos estados. As duas teorias, tanto a corrente voluntarista quanto a objetivista, apresentam críticas à sua construção. Afinal, elas atuam como um próprio calcanhar de Aquiles uma da outra. Enquanto a teoria objetivista exalta as conferências e a organização internacional, ela peca, no caso, na vontade dos estados. E acontece inversamente com a teoria voluntarista. Enquanto ela exalta a vontade dos estados, ela esquece de conceitos como a humanidade e as organizações internacionais. Então, tudo isso acontece de uma maneira em que elas realmente acabam sendo duas metades que se completam e também são um passo para a teoria que temos atualmente. No caso, a nova teoria do direito internacional, e é uma teoria mais aceita e utilizada nos dias de hoje, que no caso é a Pacta Sunt Servanda. A teoria da Pacta Sunt Servanda, ela atua como uma vertente mais moderna dessas duas teorias. Entretanto, ela tem um foco maior e tem uma ênfase na questão contratual, os contratos, em como os estados eles devem, através de serem voluntários, no caso de suas próprias vontades, firmar pactos, e esses pactos devem ser cumpridos, dessa forma estabelecendo acordos e podendo assim haver um diálogo mais coerente entre os estados, de maneira em que um não sobrepõe o outro, e assim se permita uma maior versatilidade no direito internacional, pois através de um contrato você realmente pode estabelecer muitas relações. E esses contratos eles funcionam entre as duas partes. Então, existindo assim um equilíbrio. Afinal, você não pode incluir um estado que não assinou um contrato no próprio. Afinal, você não teria a soberania ou não teria esse controle ou domínio sobre esse estado, funcionando de uma maneira muito mais coerente do que as outras duas teorias. A conclusão que nós podemos chegar é que o direito ele se trata de não algo morto ou apenas um papel ou uma entidade. O direito ele é algo vivo, algo que muda, algo que se transforma e algo que vem a se adaptar às necessidades humanas. Assim como o direito se modificou, por exemplo, sobre
o territorialismo e a questões aéreas e marítimas, também o direito se adapta a cada dia que passa, buscando atender às nossas necessidades humanas e nossos requisitos. A conclusão que podemos chegar é que o direito internacional está numa constante crescência, buscando tanto a equidade quanto a igualdade entre os Estados, com cortes, tribunais, decisões, conferências. Todas elas buscam, no final, estabelecer um mundo melhor, estabelecer um mundo em que nós possamos viver e também semear o nosso futuro. É com isso que eu me despeço. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. Espero que tenham gostado.